eu tava conversando no direct agora com uma mãe, e ela fez uma pergunta que eu achei muito boa. Eu falei assim, eu vou aproveitar e fazer uma live papum sobre isso, que é sobre ajudas. E ela estava relatando que o filho dela tá seguindo um modelo mais naturalista e não está desenvolvendo, não está formando curva de aprendizagem e ela começou a ficar preocupada com essas ajudas. Será que está adequado? Será que não? E aí eu queria falar com vocês sobre como é que é essa estrutura dos programas. Uma coisa que eu falo é o seguinte, gente, no momento que a gente vai falar sobre aba, se a criança faz uma intervenção conforme a análise do comportamento aplicada, o terapeuta ele tem que se despir de modelos, procedimentos e tudo e fazer o que é importante para a criança, porque é justamente isso. Então, assim, a gente, quando vai olhar as ajudas a gente tem que, no final das contas, responder duas grandes questões: como e quando. Então, essas duas grandes questões no final, quando a gente avaliou a criança, várias questões, a gente vai responder essas perguntas. E o que vem a ser o como e quando? O como, ele está muito relacionado se a ajuda vai de mais para menos, de menos para mais. Então, quando a gente vai falar sobre como, está relacionado a isso. Quando a gente vai falar sobre quando, se a apresentação ela é única ou ela vai ser simultânea. A pergunta aqui é a Márcia Chaves, o que é ABA? Boa pergunta. ABA é a análise do comportamento aplicada. É uma ciência que tem bastante evidência, né? Existem várias terapias que são com base nessa ciência, várias intervenções, né? Que são com base nessa ciência e tem se mostrado cada vez mais com mais evidência no transtorno do espectro autista e em várias outras questões também. Então, quando a gente vai escolher a questão das ajudas, a gente tem que responder essas duas perguntas: como e quando. Então, quando se ela vai ser uma apresentação única, se a gente vai dar uma ajuda por vez ou a gente vai dar várias ajudas de uma vez. Se você vai fazer ela por atraso. Então, esse atraso ele vai ser constante ou ele vai ser progressivo. E a outra pergunta, né, que eu falei do como, é se vai do mais para menos, ou seja, mais ajuda e vai reduzindo, essa ajuda vai esvanecendo, ou do menos ou para o mais, ou seja, a gente vê se a criança tem iniciativa e a gente dá ajuda se ela precisar. Então, são esses dois conceitos que estão relacionados. Só que aí, qual é a questão? Como é que a gente vai saber a ajuda necessária para a criança? O primeiro passo, quando um terapeuta ele vai desenvolver um programa de intervenção, ele fez lá a avaliação, ele vai fazer um P em cima disso, e em cima disso vai ter os vários programas de intervenção. Então, você tem um programa de intervenção, então você tem uma habilidade que você quer ensinar, tipo bater palma. O que você vai fazer? Você vai fazer uma análise de tarefas em cima do que vem a ser bater palma. Então, eu quero ensinar a criança a bater palma por imitação. Então, eu vou dividir essas etapas. Digamos que a gente vai pegar uma habilidade mais sofisticada. Eu quero ensinar a criança a fazer 10 movimentos, não, 20 movimentos em 1 minuto. Por imitação. Então, 20 movimentos diferentes, ela tem que estar prestando atenção no que eu estou fazendo e fazer esses 20 movimentos. Esse é o meu objetivo a longo prazo no meu programa. Mas, para chegar nesse objetivo a longo prazo de fazer 20 movimentos diferentes, que eu vou randomizando e a criança tem que ir imitando em 1 minuto, ela tem que ter pré-requisitos para isso. E quais são esses pré-requisitos? Ela tem que fazer uma performance visual do que eu estou fazendo, ela tem que ficar atenta durante esse 1 minuto, performando visualmente. Tem toda a questão do passo a passo, né? De olhar o que está acontecendo, fazer ideação motora, execução motora de forma adequada, dentro, lógico, de certos parâmetros. Se a criança, por exemplo, ela tem um diagnóstico de dispraxia, né, motora, a gente não vai exigir aquele movimento perfeito, a gente vai ter que ter um senso para saber o que a gente vai exigir dela.
Então, é justamente isso. A gente vai fazer uma análise de tarefa, ver como é que é essa questão, a gente vai dividir toda essa atividade em passos menores. Então, assim, eu quero chegar em 20 movimentos em 1 minuto. Então, vamos começar com um movimento. Então, esse é o meu primeiro objetivo a curto prazo. E aí, eu vou dividir isso em vários objetivos a curto prazo até chegar lá. Então, vamos lá, para o primeiro objetivo a curto prazo, que é imitar um movimento. Para ela imitar esse movimento, ela também tem que fazer uma performance visual durante um certo tempo, fazer todo esse processo de ideação, motor e tudo, e executar. E a gente tem que testar para saber isso. Qual é a posição ideal para eu estar da criança? Qual é a distância que eu tenho que estar ideal da criança? Como é que é a topografia desse movimento? Como é que eu bater palma? Bater palma, ela pode bater palma aqui. Pode bater palma em cima da cabeça, pode bater palma. Como vai ser bater palma? Aqui a pessoa, como você está calminha, Dani? Eu já tô com sono, na verdade. Eu já tomei até minha melatonina para dormir, só que eu falei assim, não, eu vou fazer essa live aqui para conversar. E aí, o que vai acontecer? A gente definiu, né, quais são as ajudas as ajudas não, a gente viu as necessidades da criança conforme essa sondagem. Ok, tem crianças que elas vão pegar rápido esse passo a passo, ela vai pegar mais rápido, então você só vai precisar, na verdade, fazer um ajuste desse movimento, dessa imitação. Então, normalmente, essa criança, a gente vai dar uma ajuda do menos para o mais. Então, a gente vê se ela tem a intenção de fazer, e aí a gente dá. Isso daí é rápido, gente. Isso daí, em 3 sessões, em 3 dias diferentes, você consegue fazer essa sondagem para saber qual vai ser o esquema de ajuda, se você vai fazer do mais para o menos ou do menos para o mais. Então, em 3 sessões já dá para a gente ter uma noção de quão intrusiva vai ser essa ajuda, então a gente já tem essa noção. E aí, para a gente decidir como vai ser essas ajudas, a gente tem que saber como é que é a aprendizagem dessa criança, então a gente vai olhar lá a avaliação, a gente tem que saber se a gente vai, por exemplo, esse tipo de ajuda de imitação, ela muitas vezes ela tem que ser física, você não vai falar para ela o que vai fazer e tudo, ela tem que performar visualmente e ela tem que fazer igual. Então, normalmente, é dada ajuda física pela natureza mesmo do programa. Então, você pode dar por sombra, você pode dar de frente para a criança, né, com um certo atraso. Então, tem várias formas de você dar essa ajuda. E aí vem essa questão, será que essa criança aceita toque? Como é que é o toque para não ser aversivo? Então, a gente tem que responder essas perguntas antes de prosseguir. E aí a gente vai vendo toda essa questão da motricidade dela também, se está adequada. E aí eu falei para vocês sobre a sondagem, né? Em 3 sessões a gente já tem noção se a gente vai no esquema de ajuda do menos para o mais e do mais para o menos. Para a gente selecionar as ajudas que são necessárias, a gente teve que fazer uma análise de tarefas para saber qual é o passo a passo. E aí, gente, tem no meu site www.daniacf.com. Vocês vão achar no blog, eu tenho um blog que eu falo só sobre ajudas. Tem um post meu no meu blog que eu falo só sobre ajudas, escrevendo como é que ajuda e tudo. E aí vocês vão lá e dão uma olhadinha, onde vai ter uma listagem. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Vai ter uma listagem tipo essa daqui, ó. Que aí vai estar aqui a modelação, gestual, verbal e assim vai. E vai colocando aqui, ó. Aí, qual é a questão? Você vai olhar pela análise de tarefas qual é as ajudas que são mais interessantes nesse programa. E aí, você listou, essa daqui é interessante, tudo, e quais podem ser simultâneas? Porque ainda tem isso, tem ajuda que a gente pode dar junto. Então, tem programas que a gente vai conseguir dar uma ajuda gestual, uma ajuda verbal com uma ajuda física, uma ajuda gestual com verbal. Então, vai ter todo esse esqueminha, isso que vocês acham no meu site, tá bom?
Vocês conseguem encontrar no meu site esse esqueminha, essa questão da ajuda. Outra coisa também são as ajudas nos estímulos, que aí a gente fala em dica. Quando a gente vai falar em ajuda em estímulo, normalmente a gente usa o termo dica. E aí o que vem? A gente manipula esses estímulos para, por exemplo, a criança, a gente coloca, vai fazer cubos, vai fazer pareamento de cubos. A gente pega um cubo um pouquinho maior, que aí é uma ajuda dentro do próprio estímulo, entende? Então, é uma ajuda muito intrusiva, mas é uma forma da gente dar uma ajuda. Então, esse é um exemplo, modificar o tamanho, o brilho, a cor. A gente pode fazer toda essa modificação nos estímulos para que a gente dê algum nível de suporte para a criança. Então, é justamente isso, gente. Para a gente saber qual é o nível de suporte que essa criança tem, que ela precisa para o programa, a gente tem que desenhar muito bem esse programa, qual é a resposta que a gente quer. A gente vai dividir isso em objetivos a curto prazo, palpáveis para essa criança. Então, a gente vai dividir em pequenos objetivos a curto prazo e a gente vai dar o suporte necessário conforme essa sondagem que a gente vai fazer no início para saber como é que a gente vai fazer. Então, se a criança, você for fazer a sondagem em 3 dias diferentes, em 3 sessões, em 3 dias diferentes, e a criança não, você viu que assim, ela não formou curva, ela não teve nenhuma vez independente. Gente, pelo amor de Deus, a gente vai fazer a cadeia do mais para o menos. Se ela conseguiu fazer um número razoável de tentativas independentes, a gente vai do menos para o mais. Então, tudo isso tem que estar muito bem desenhado, porque aí o que acontece? Muitas vezes, os terapeutas vão diz que estão fazendo procedimento X, Y, que seja, e não dão suporte para a criança porque tem que esperar a iniciativa da criança. Mas esse programa não é legal, não é atrativo para ela. Você não conseguiu fazer nada assim interessante. Como é que você vai achar? Outra questão. A gente sabe que assim, uma boa parcela, principalmente os autistas nível 2 de suporte, nível 3, existe um número considerável de indivíduos dentro da deficiência intelectual, né? E aí isso complica, porque um indivíduo que tem uma deficiência intelectual, ele exige um número de repetições muito mais intenso. Então, você vai ensinar uma atividade para essa criança, você vai ter que repetir mais vezes. Então, você vai repetir mais vezes para formar curva de aprendizagem. E tem toda a questão de interesse também. Aqui, a Cris. Dani, me dá uma ajuda particular. Meu filho, de 16 anos, é autista severo. Faz 15 dias que se nega a descer as escadas do prédio. Algo aconteceu, mas como ele não é oralizado, não sabemos como ajudá-lo. Isso é muito difícil. E como é que tá a questão de equilíbrio? A gente tem que entender, será que tem... Quais são o que mudou? Quais são as variáveis que mudou? Porque às vezes não mudou nada pra gente, mas às vezes mudou pra ele. Eu peguei um lance uma vez, foi uma mãe que me mandou e depois ela me deu feedback. Que era o que, gente? Não era escada, era uma outra coisa, não tô conseguindo lembrar se era... Eu sei que a criança tava com problema no ouvido, tava com dor de ouvido e com isso tava... Porque não sei se vocês já tiveram dor de ouvido. Gente, dor de ouvido é horrível. Eu tinha muito otite quando era mais nova. A gente perde a noção das coisas, assim. A dor de ouvido parece que, assim, o equilíbrio e tudo. E como é que ele tá nas outras, no dia a dia? Não tô falando que o seu filho tem dor de ouvido, tá bom? Só para deixar claro. É porque tem muitos fatores envolvidos. Então a gente tem que primeiro ver essa questão fisiológica. O que alterou na escada? Será que alguma coisa alterou na escada? Então, fazia parte da rotina subir, descer escada e tudo. Então, essa questão que a gente tem que analisar. Da mesma forma que eu falei para vocês sobre ajuda, tem uma outra coisa que
é muito importante, gente, é muito importante, é muito negligenciado muitas vezes nos programas, que é a correção de erros. A correção de erro também está no meu blog. Vocês acham lá no meu blog ensinando sobre algumas técnicas de correção de erro. A Cris aqui. Ele tropeçou um dia e depois disso é o que aconteceu. Olha, eu não tenho como te falar precisamente o que você vai fazer porque eu não conheço seu filho, não tenho. Mas eu acho que ia ser bem interessante uma estratégia por aproximações sucessivas com esquema de reforçamento. Vocês vão de pouquinho em pouquinho aproximando ele da escada, ele voltando, por exemplo, o Aquiles, ele teve uma questão no semestre passado com piscina, que por algum motivo na piscina e tudo ele não na escola e tudo, ele começou a não querer, não só a piscina, não estava querendo mais nem tomar banho. Então a gente teve que fazer a aproximação sucessiva com ele para ele voltar a tomar banho. Foi muito rápido, tudo aconteceu em menos de uma semana. Menos de uma semana, foi questão de dias. Na hora que eu me toquei, eu falei, gente, sabe de uma coisa? Vou começar com aproximação sucessiva. Então, a gente começou a passar a aguinha nele, perto do chuveiro, só ligava o chuveiro, passava a aguinha na barriga e tudo. E aí, de pouquinho em pouquinho, e reforçava. Ai, que legal e tudo. E não, pronto, acabou. Aí, de pouquinho em pouquinho, voltou a tomar banho. Ok. Nós temos que ver. Às vezes, aproximações sucessivas com esquema de reforçamento vai ser ok. Vai desensibilizar e vai voltar a fazer. Às vezes não, pode sensibilizar mais. E aí a gente tem que acompanhar se está sensibilizando ou desensibilizando. Basicamente, o que você vai fazer é ver se está indo ok. Reforçamento, você vai pegar coisas de preferência dele, por ele ter se aproximado um pouquinho. Olha o que você ganhou! Se ele é sensível a parabéns e essa festa que a gente dá, também é um caminho. Qual a importância de um neuropsicólogo? O valor de 2.000 das sessões é realmente necessário? Olha, eu acho que ia ser bem legal uma live com neuropsicólogo. O neuropsicólogo, gente, ele só... Existem instrumentos de avaliação que só o neuropsicólogo pode fazer. Então, por exemplo, a Whisca, né, que é para esses testes de inteligência e tudo, só um neuropsicólogo pode. Dani, me dá uma dica de supervisão de psicólogo online. Tem o meu supervisor, o Diego. O Diego é muito bom. Depois você me dá um oi no direct, que aí eu te passo o contato dele. Eu gosto bastante do Diego. Ele é bem acessível, assim, custo e tudo. Eu acho ele muito bom. É um bom supervisor, me dá um amparo muito bom. Ai, tô com sono, gente. Então é isso. Eu vou deixar essa live gravada durante um tempo. Então aproveitem enquanto ela está salva, porque depois eu vou tirar ela e vou colocar no meu YouTube. Eu não tô querendo deixar mais live aqui não, porque não me entrega bem, atrapalha o meu engajamento. E é isso. Ajuda e dica, é isso que eu ensinei para vocês, gente. Eu não vejo dessa forma nos cursos, todas essas etapas esmiuçadas para a gente conseguir fazer um bom levantamento. Eu vejo hoje em dia como a gente precisa... e outra, sobre análise de tarefas, que eu falei análise de tarefa, no meu curso, no meu workshop gratuito do quadro de rotina, na aula 2, eu falo sobre análise de tarefas, tá? Eu explico para vocês sobre análise de tarefas. Ô, Olivia, obrigada pelo carinho. Neuro pediu, aqui a Camila, Neuro pediu alguns exames, mas não estamos conseguindo fazer todos e já temos o retorno. O que fazer? Você tem que perguntar para o médico por que ele passou esses exames. Qual é o propósito? E você tem que ir no retorno. Vá para o retorno. É difícil? Então vá para o retorno e pergunte para o médico qual era o propósito. Porque assim, gente, na real, as intervenções elas são muito importantes, mas de vez em quando os exames têm que responder alguma pergunta que o médico precisa. Eu vou tentar caçar uma neuropsicóloga para fazer live, tá bom? Eu vou tentar ver um neuropsicólogo. Inclusive, tem um que eu tô para fazer live. Tem um que era para fazer sobre neurofeedback, essas coisas, tirar um monte de dúvidas sobre isso.
Aqui a Tayana. Dani, uma dúvida com relação à fuga de demanda. Criança emite comportamento de se jogar quando apresenta demanda. Dúvida no procedimento de extinção eficaz, não dá atenção? Depende. Depende muito. Eu acho que tudo depende. A extinção quando a gente vai analisar sobre essa questão da análise de comportamento de forma fria, acontece todos os dias do nosso dia que a gente é reforçado certos comportamentos, outros comportamentos nossos são punidos e o outro entra em extinção. Isso é a parte da nossa vida. Em alguns momentos a gente vai usar a extinção como estratégia. Em outros, se for possível, a gente vai focar nos antecedentes, quando é possível. E eu gosto muito da gente analisar a cadeia do comportamento, a cadeia comportamental, para chegar nesse comportamento da fuga, né? Então, a gente tenta trabalhar isso antes, reforçando essa cadeia e ensinando um comportamento que seja interessante. Na minha agenda gratuita no meu site, gente, é www.daniacf.com. Vocês entram no meu site e vão lá na parte de agenda. Eu tenho uma agenda gratuita onde eu segui os estudos do Hanley e muitos outros estudos, onde você tem primeiro você faz um questionário, você preenche esse questionário e depois você vai fazer todo o levantamento dos comportamentos precorrentes. Então, através desses comportamentos precorrentes, a gente vai desenvolver isso. E não só isso. Tem uma outra parte dessa agenda, que é a parte de controle instrucional. Quando a criança está nesse estágio, a gente tem que ficar no primeiro estágio do controle instrucional. Então, a gente vai trabalhar esse primeiro estágio. Então, vai lá na minha agenda que tá lá todo esse passo a passo que preencher, tá bom? Fã do Serena e sua fã, melhor live, Dani, Paulo e Lucelmo. Nossa, ia ser muito legal repetir essa live. Foi muito legal, gente. Foi muito legal. Foi uma conversa e foi na louca. Eu cheguei e virei assim pro Lucelmo e pro Paulo, quando a gente estava lá na casa dele. Falei assim, bora fazer uma live? Aí abriu lá e conversou, foi bem bacana. Tem alguma coisa que eu possa fazer para melhorar a resistência do contato visual? Meu filho, quando o terapeuta pede para eu olhar ele, às vezes ele ri, outras vezes ele olha para o lado. Aí vem a questão, né? São muitas questões aí. Vamos entender que contato visual ele é importante quando a gente vai entender sobre rastreio visual. Eu não gosto desse termo contato visual, tá, gente? Por quê? Os terapeutas, muitas vezes, eles querem ficar nesse olho a olho, é um entendimento errôneo. O que a gente quer é que a criança rastreie o nosso rosto, o nosso corpo, os outros estímulos. É isso que a gente está trabalhando. Se a gente está trabalhando, por exemplo, fala, imitação vocal, a gente quer que ela rastreie bem o nosso rosto, entender as expressões, entender o movimento da boca para poder copiar. Então, é isso. Só que isso é cansativo, isso é muito estressante, isso exige muito no cérebro autista por várias questões. Então, a nossa colega, cadê ela? Que eu me perdi. Aqui, a psico Fernanda de Andrade. Ela trouxe a questão do Serena. O Paulo Liberalesso, ele tem vários vídeos explicando sobre essa questão do contato visual, porque é tão difícil no transtorno do espectro autista. Então, tem toda a questão do cerebelo, tem várias outras questões também neurológicas. Então, são muitas coisas envolvidas, mas o importante é a gente ir de pouquinho em pouquinho aumentando esse tempo para ele ir fazendo esse rastreio. Tem que ter um reforçador poderoso, né? Isso que importa. Tem que ter um reforçador poderoso. Gente, é isso. Eu tô com sono. Eu quero dormir. Eu quero dormir aqui, ó. Tô com meu moço bonito aqui, ó. Bravo. Que ele quer a esposa dele para dormir.
Então, gente, vou dormir. Já tô na cama. Eu estou aqui com meu pijama de dinossauro. Super linda, maravilhosa, com pijama de dinossauro. E é isso, gente. Até mais, eu tô com muito sono. Beijo.